noite, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo sobre Davi. Nós estamos estudando o livro de Samuel. Estamos no segundo livro de Samuel. Na semana passada, está gravado. Quem quiser assistir, eu vou deixar ele na descrição. Vou ver se eu consigo colocar no card aí em cima. E nós vimos na semana passada que logo que Davi foi ungido rei por Judá, já houve uma resistência. Abner, um general do exército de Saul, foi atrás de Isbosete, que era filho de Saul, para dar continuidade à linhagem dele no trono, né, a hereditariedade dele no trono. E isso aconteceu conflito, mas nós vimos que o plano de Deus não pode ser frustrado. Aquilo que Deus determinou, aquele que Deus ungiu, né, como rei de Israel, rei daquela nação, cumpriria essa promessa. Aquilo que foi prometido lá aos antepassados, ao profeta, vai se cumprir. E a gente vê que nos dias de hoje também nós enfrentamos essa resistência do reino de Deus. Cada dia mais a gente pode ver como o inimigo tem se levantado, como ele tem tentado atrapalhar. A gente falou, a respeito desses inimigos do reino de Deus, que é o mundo, a carne e o diabo, que são coisas que se levantam, tentam nos amedrontar, tentam nos desviar do caminho, nos tirar o foco. Só que a gente deve se manter, então, em constante atenção, para a gente não cair nas armadilhas do pecado, nas armadilhas do maligno. E a Bíblia nos ordena, então, a resistir a Satanás e afirma que ele vai fugir de nós. Se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Isso é uma promessa. Nós devemos crer nisso, continuar, obedecer a isso. E na nossa batalha, a gente precisa lembrar que não usamos as armas humanas. Nós devemos nos revestir da armadura da luz, da armadura de Deus, revestir das obras da luz, para que a gente consiga então ter êxito nessa batalha. E hoje nós vamos estudar então a sequência ali do capítulo. Nós vimos na semana passada do capítulo 2 até o capítulo 5, comecinho do capítulo 5, e hoje nós vamos continuar do capítulo 5 e ver o começo do capítulo 6. Então, já vão abrir na Bíblia de vocês em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 6. Que Deus, Ele ama, Ele cuida do seu povo. Talvez nos momentos, em dias como esse, talvez a gente consiga ver esse cuidado de Deus mais de perto, porque a nossa luta, nossas preocupações são diárias. A doença está aí, a gente não sabe onde, mas Deus tem nos livrado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos consolado, confortado os nossos corações, por causa da perda, por causa da angústia. Mas Mas muitas pessoas têm esquecido disso. Eles nos seus afazeres, nas preocupações, têm esquecido que Deus está em favor do seu povo. Ele luta por nós, Ele vai adiante, Ele nos protege, Ele nos guarda. E como que a gente sabe que Ele está conosco, então? Como que a gente sabe que Ele cuida de nós? Como que a gente sabe que Deus está a favor do seu povo? Olhando para esse texto aí, a gente vai ver que depois dele registrar que Davi se tornou rei de Israel ali, teve os conflitos todos, o livro de Samuel ele passa a mostrar como o seu reino foi consolidado. A gente viu como aconteceu a coroação de Davi, depois dos conflitos todos, como ele assumiu realmente o reinado da nação. E a gente vai ver nesses textos que Jerusalém foi a peça central. Nesse momento aqui, a cidade de Jerusalém é uma peça central. E hoje nós vamos ver eventos que confirmam então que Deus abençoava o reino de Davi e as promessas que foram feitas lá a Abraão e a Israel. Primeira coisa, então, vamos ver os versículos do capítulo 5, versículo 6 até o versículo 12, apenas nesse primeiro momento. 2 Samuel 5, 6 a 12. Diz assim: Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que diziam a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi.
Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou Cidade de Davi. Foi edificado em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor ao seu povo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos, ó Deus, neste momento. Ensina-nos a Tua palavra, que nós possamos aprender e que essa palavra crie raízes em nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra. Amém. Aqui nós vamos ver então a conquista de Jerusalém. A região de Jerusalém era habitada pelos jebuseus, como vocês podem acompanhar aí nesses versículos. Desde os dias de Josué, era uma região de muitos conflitos ali. E o povo nunca havia conseguido conquistar os jebuseus ali. Eles estavam entre os povos, mas eles estavam entre os povos que Deus havia determinado lá em Êxodo 34, Deuteronômio 20, que seria conquistado. Fazia parte da promessa da terra prometida lá em Canaã. E embora Josué tenha obtido algumas vitórias importantes ali, se nós olharmos o livro de Josué, capítulo 12, capítulo 15, a gente vai ver isso, que a cidade ela não foi conquistada. Aí a tribo de Judá teve essa tarefa no capítulo 15, porém, Josué no capítulo 15, versículo 63, ele diz: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Aí a gente percebe lá em Juízes, logo no capítulo 1, que os homens de Benjamim também tentaram conquistar a cidade, mas eles falharam. E esse histórico, então, fazia de Jerusalém um grande desafio para o povo de Deus, para o domínio de Israel ali sobre a terra prometida. Centenas de anos haviam se passado já, e os jebuseus ainda permaneciam ali na terra. E era um obstáculo, então, para Israel. E Davi reuniu seus homens, Davi já era o rei, então, ele reuniu seus homens com o intuito de conquistar aquela que seria uma clara demonstração de que algo novo ia estar acontecendo e que o Senhor retomara o propósito de dar Canaã a Israel. A cidade era muito bem protegida. A gente olha ali que ela é uma fortaleza. Ela era cercada por montanhas de todos os lados. E por isso tinha apenas um acesso. E esse acesso era bloqueado por uma grande muralha. Totalmente fortificada ali. E os homens da cidade estavam tão seguros da sua posição. Eles achavam que era impenetrável essa cidade. Que ele até diz, faz uma afronta. Mais uma afronta para Davi, Desde Golias afrontando ele ali, a gente vê mais uma afronta, que eles diziam que os cegos e os coxos, os aleijados, eles seriam capazes de combater e vencer o exército dele. Tamanha era a segurança que eles tinham na fortaleza da sua cidade. Havia somente uma maneira de entrar pela cidade. Davi, com muita estratégia, conhecimento, soube ali. Era acessar uma fonte subterrânea e subir por um poço de uns 30 metros, que era utilizado para suprimento de água da cidade. Olha só a genialidade. Ele ia entrar, então, ia entrar pelo esgoto da cidade, onde tinha a fonte da água ali, onde abastecia a cidade. Era por lá que o exército ia entrar. E essa era uma tarefa, assim, extremamente perigosa e difícil. E ainda assim, Davi desafiou aqueles homens corajosos ali do seu reino a essa tarefa. Ele convocou ali a tomar a cidade e a matar os coxos e os cegos dela, como ele disse ali,
e matem os cegos e os coxos. Davi, ele dá a entender que os combatentes daquela... Não pense que ele ia assassinar os deficientes ali. Não, é que ele tratou todo aquele povo, todo o exército que afrontou, que disse que até os cegos e os coxos iam ser capazes de destruir o exército de Davi. Então ele tratou todo o exército como cego e coxo. Olha a diferença. Aquela afronta que foi contra ele, ele acabou usando como combustível. Então são cegos e coxos que nós vamos enfrentar? Então vamos enfrentar e matem todos eles. Então Davi dá a entender que os combatentes da cidade são cegos e coxos, então ia ser um exército frágil o inimigo diante dele. Olha a diferença de pensamento. Eu acho muito interessante essa passagem, esse pensamento que ele faz, esse exercício. E a gente tem que observar então que o desafio dessa troca de ofensa aí. Os inimigos do reino de Deus, eles são cheios de afrontar, são cheios de querer nos amedrontar, nos desafiar. E Davi registra nos Salmos diversas situações que ele foi afrontado. E ele foi acusado também falsamente. Ele foi, e por homens ímpios, claro. E não foi diferente com Jesus. Lá em Mateus a gente vê, ele foi chamado até mesmo de Beelzebul, que era o chefe, dos demônios. O próprio Cristo, Filho de Deus, chamado de Beelzebul. Muitas falsas acusações foram apresentadas no julgamento dele ali perante o Sinédrio. A gente pode ver em Lucas 23. E o Senhor também advertiu, Jesus nos advertiu os seus discípulos ali, que os homens os levaria diante dos tribunais, falariam mentiras contra eles, contra nós, discípulos dele. E no combate do reino de Deus, a gente tem que estar preparado para enfrentar esses ataques. Na lição passada tem muito a ver com essa de hoje. A gente precisa ter confiança, coragem no Senhor. Não na fortaleza que a gente pensa em estar, mas no Senhor. Olha, por exemplo, quando o chefe da sinagoga repreendeu Jesus ali por ele estar curando no sábado, lá em Lucas 13. E nesse combate aí no reino de Deus, a gente tem que estar preparado. A gente deve não apenas suportar, mas responder a eles. E aí Deus dá essa resposta, se vocês olharem Lucas 13. Como as pessoas tentavam pegar Jesus ali na conversa, faziam ali artimanhas para tentar ver se Jesus escorregava. Paulo também, ele repreendeu os opositores na palavra lá em Atos. O livro de Hebreus também nos exorta a considerar atentamente o nosso Senhor em seu enfrentamento nas oposição dos homens e não desfalecer, permanecer firmes ali, enfrentar, não abaixar a cabeça, nós não podemos temer o mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, lembra? Então, voltando para a nossa história aqui, esses homens de Davi, os valentes de Davi, aceitaram esse desafio. Eles invadiram e eles tomaram ali Jerusalém. Aquele foi um marco na conquista de Canaã, a prova de que Deus estava a favor do povo, que essa promessa ainda valia. E o texto registra, vocês podem ver no versículo 10 e 11, que Davi, crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E a gente vê essa confirmação no campo que foi dada fora, quando Hirão reconhece que Deus o abençoava e manda ele presentes para Davi, manda madeira e tudo mais, onde ele construiu então a sua casa, ele fez a sua morada. E a gente viu que o Senhor exaltou o reino de Davi por amor do seu povo. A gente olha aí os bens materiais. Parece que a gente tenta combater tanto isso da prosperidade, pela maneira errada que estão tentando ensinar aqui dessa prosperidade material, que a gente às vezes esquece que Deus sim nos abençoa até mesmo com os bens materiais, com alimento, com cuidado, com suprindo as nossas necessidades materiais, inclusive. E isso é um indício que a gente pode ser visto como uma demonstração do cuidado de Deus para com o seu povo.
Ele é conhecido como aquele que dá pão aos famintos, lá no Salmo 146, versículo 7. No Salmo 90, 17, ele diz que abençoa a obra das nossas mãos. Ele é como aquele que conhece todas as nossas necessidades e as supre. E a gente não pode confundir por uma eventual falta dessas coisas, né? Falta do bem material, às vezes falta do alimento, falta do vestuário, falta de alguma coisa, às vezes da saúde, que a gente tem visto muito. A gente não pode achar que, porque eu não tenho saúde, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho muito dinheiro, é porque Deus não me abençoa, Deus não me ama. Não é isso. Mas só que a gente, tanto que Deus coloca a prova, Ele nos prova também. Só que, por outro lado, a presença dessas coisas, de bens materiais e tudo mais, a gente sempre tem que entender que isso tudo vem de Deus. Tudo que a gente recebe é uma manifestação do favor de Deus. É uma graça imerecida, é a graça comum. É Deus que mantém o sol brilhando sobre todo esse mundo, não só para os cristãos, mas para todo o mundo. E que somente Ele é a fonte de todas as coisas, até mesmo da nossa vida. Nós dependemos de Deus. Tudo depende dEle. Tudo vem dEle. E vamos continuar lendo esse texto. Vamos ler até o versículo 25, do 17 até o 25 agora. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refraíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refraíns. Davi consultou o Senhor, e esse lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-o por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Gibeá até chegar a Gezer. A gente sabe que os filisteus eles foram os grandes inimigos, era um povo então difícil de conquistar. Israel naquele período então, que eles foram eles que derrotaram ali os exércitos de Saul. Realmente eles já haviam perdido a batalha contra os filisteus ali. E ao perceber que Davi então estabelecia o reino de Israel, havia um novo rei sobre Israel, eles se reuniram então com o objetivo de prender Davi. Eles foram para atacar, eles queriam realmente acabar com essa nação. E era uma ameaça direta ali. Algo muito mais grave do que as ameaças verbais do antigo rei de Jerusalém, que ficava só no papo ali, nas ameaças. Aqui não, eles iam realmente capturar Davi. A gente não tem que pensar que os inimigos do rei iam atacar então só por palavras, não, eles tinham um exército preparado ali. E não foi poucas as vezes que os filhos de Deus são ameaçados ali pelos servos de Satanás. As ameaças são constantes, eu diria que todo dia é uma luta, todo dia nós temos que nos desviar dos ataques das setas do inimigo. Pessoas às vezes se levantam para difamar. Enfim, vocês sabem como é ser um cristão verdadeiro.
Mas, inclusive lá em Apocalipse, lá no capítulo 12 de Apocalipse, a gente vai ver que Satanás sabe que foi derrotado. Ele reconhece a sua derrota. Só que ele não desiste. Mesmo assim, sabendo que ele foi derrotado, Satanás ele persegue a igreja, sabendo que o pouco tempo que resta, ele quer ainda continuar fazendo estrago. Ele sabe que para ele não tem outra chance, então ele vai dificultar o máximo possível da vida da igreja. Porque para ele já não tem mais solução. Então ele vai fazer realmente, literalmente, o inferno para que ele vai perseguir a igreja e vai tentar de todas as formas desviar, mesmo ele entendendo que já foi derrotado. E Jesus nos mandou a ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A gente não pode ser bobo. O cristão não pode ser como às vezes as novelas relatam, que o cristão ou é o tranqueira da trama ali, ou é aquele alienado, aquele bobão, aquele... é complicado. Mas não, devemos ser então simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E Davi então buscou refúgio. Embora Jerusalém não foi mencionada ali, a menção especifica a fortaleza. Então a gente entende que foi naquela cidade tão segura que Davi então encontrou abrigo. A gente tem que saber que a confiança em Deus não deve ser confundida com imprudência. Não é porque eu confio em Deus que eu não vou ficar em casa. Ah, não, eu confio em Deus, eu não vou tomar uma vacina. Eu confio em Deus, eu vou no mercado, eu vou visitar meus parentes, eu vou fazer essas coisas porque eu confio em Deus. Amém que você confia. Mas a gente não pode ser imprudente. Tem diferença, percebe? Por que nós não estamos reunindo na igreja? Não é porque nós não podemos nos encontrar pessoalmente, não é porque estão querendo calar, não é uma censura contra a igreja. Porque se isso acontecesse, a gente não estaria aqui, estaríamos todos reunidos. Se fosse uma censura, se fosse um ato demoníaco tentando calar a igreja, que não está longe disso acontecer, viu, irmão? O fim está próximo. Mas é um período, é para a gente ter prudência no cuidado. E isso não é a falta de fé, mas sim confiança em Deus de que isso vai passar, de que isso vai acabar, a gente vai poder voltar. Espero que no mais breve possível. Então a gente não pode ter essa confusão. Fé não é imprudência, né? Confiar em Deus não é ser imprudente, inconsequente. Devemos ser como as pombas e assim também como a serpente, né? E muitos, em nome da fé, deixam de lançar mão de recursos que Deus mesmo concedeu para nos socorrer em tempo de aflição. É o caso que eu falei da vacina. Há pessoas que estão contra ela mesmo, que ou quando ficam doentes, não tomam remédio, não vão tratar o câncer, não vão pedir ajuda médica, não acreditam nisso porque eles confiam apenas em Deus. É só Deus, eu não vou no médico porque Deus vai me curar. Deus pode te curar sim, mas Ele também pode fazer um médico se formar, pode usar toda a ciência, pode usar inclusive médicos e cientistas ateus para fazer um remédio para servir ao propósito de Deus de nos salvar, de nos curar. Entenderam? Então o Senhor, Ele dá a oportunidade de nós adquirirmos bem, de nos adquirirmos conhecimento, preparo, condições que no futuro vão nos preservar. Hoje nós estamos em casa, para que no futuro a gente possa se reunir, esperar essa vacina chegar e nós tomemos essa vacina para se um dia a doença chegar, não nos derrubar, né? Não nos matar. E se Davi ele não tivesse então conquistado Jerusalém, ele não tivesse fortificado ali também, ele estaria numa situação muito mais delicada nesse momento. Já pensou se ele não usa do recurso ali que ele havia acabado de conquistar, né? Como a gente vê como os propósitos de Deus são maiores. Eles conquistam aquela terra, aquela fortaleza, e aí depois que eles conquistam que um grande exército, né, mais poderoso, vem tentar atacá-los. E o rei de Israel, então, a gente pode ver que ele não pôde apenas refugiar-se, se defender naquela fortaleza,
porque ele mesmo havia invadido essa fortaleza, né? A gente precisa ver que enfrentar os inimigos do reino de Deus, ele foi atrás, ele não ficou intocado ali. A gente vê que Davi estava na fortaleza, mas ele não fez como seus inimigos ali, que não, que ninguém pode penetrar. Não, ele foi atrás do inimigo, ele colocou as armas em punho ali. E esse combate não pode ser vencido com as próprias forças. Só pode ser realizado com o auxílio do Senhor. E é por isso, então, que Davi, como das outras vezes, ele consulta a Deus. Ele viu os inimigos ali, sabiam dos planos que iam capturar, eles iam invadir. E então Davi o que ele faz? Ele consulta ao Senhor, primeiramente. Ele consultou, ele recebeu então a instrução de confiar e enfrentar os filisteus lá no campo aberto. Então ele sai, Deus havia passado a estratégia, ele vai então, como vocês podem ver nos versículos que nós lemos aí, desse capítulo 5. Mas a gente vê que não faltava a Davi e os seus homens coragem, eles não estavam querendo buscar desculpa. Ai Deus, eu não quero ir, eu tenho que ir mesmo. Eles não estavam buscando desculpa nenhuma, eles estavam buscando orientação. Tanto que o Senhor fala, vai então a campo aberto ali. E a vitória de Davi foi espantosa. Ele avançou sobre as tropas filisteias ali, como alguém que entra, como ele mesmo narra, como se fosse um dilúvio, fosse um tsunami e arrasta todos ali. A superioridade de Davi era tão grande que os filisteus então abandonaram onde eles estavam, inclusive os seus ídolos ali no campo de batalha, e fugiram. Eles viram que nem os deuses deles serviam para nada, aquele monte de ídolos. Vamos correr. Deixa os ídolos aí, vamos embora. E aí então os filisteus se reagruparam ali. E Davi novamente, mesmo já vencido uma vez, ele vai atrás desses... Não. Davi espera, ele consulta a Deus. O fato, olha só que ensinamento que nós temos aqui. O fato dele ter vencido a primeira vez não significa que Davi não precisava mais da orientação de Deus. Entender? Olha só isso. E Davi podia ter ido atrás. Já pensou se... Bom, nós vencemos ele em campo aberto. Foi assim que Deus mandou. Então vamos atrás deles, vamos em campo aberto de novo. Não... Garanto que não teria dado certo, porque olha na sequência o que ele diz aí. Porque a orientação do Senhor foi outra. Ele havia tido para descer e vai e ataca ali em campo aberto. Agora ele falou, não sobe. Não vai por eles ali, mas dá a volta. Não vai enfrentar ele em campo aberto. Dá a volta ali para atacar os filisteus no lugar onde havia um bosque de amoreiras, né? Árvores ali. E a instrução tinha o objetivo claro de indicar por meio de um forte som ali na copa das árvores. Imagina isso, o exército ali entrando nesse bosque, aguardando, porque Deus falou que haveria sons nas copas das árvores. Aí eles sabiam que eles poderiam atacar. Imagina só, aquele exército de anjos passando por cima, sacudindo as árvores ali, porque era Deus que ia derrotar os filisteus. Quando ele ouvisse esse som, então, Davi devia atacar. E que demonstração que a gente vê aí. A luta do seu povo, é Deus que vai à frente. Ele que vence as nossas batalhas. Nós devemos nos revestir, estar prontos, mas Deus vai à frente. Ele não nos abandona na batalha. A vitória é certa. E na maior parte das vezes, essa realidade não é visível. A gente não consegue ver como o exército de Davi viu ali as copas das árvores, sabendo que era Deus, o exército de Deus que estava indo à frente. Às vezes a gente não percebe. Mas aí que nós devemos colocar a nossa fé em prática. Ela não é sempre visível. Nós não vemos um anjo indo ali, lutando as nossas batalhas, nos livrando dos perigos, mas Deus nos livra. Por isso que o nosso sucesso, ele nos garante a vida. O ar que nós respiramos vem de Deus. É Ele que está à frente, Ele que dirige os nossos passos. E assim, outro sinal da presença de Deus entre nós é que Ele ouve e atende as nossas orações. Nós tivemos a reunião de oração há pouco tempo. É Ele que ouve. Nós oramos porque nós temos a certeza de que Ele ouve.
que Ele está atento, que Ele ouve o clamor, os nossos lamentos, as nossas orações. Nós sabemos também que Ele nos guia através da palavra dEle. Ele deixou registrado a sua palavra, orientações, mandamentos para que nós cumpríssemos, para que nós sabêssemos como conduzir a nossa vida, como conduzir a adoração. Olha que maravilha! A direção, a sabedoria. E se a gente pedir sabedoria, está lá em Tiago, Ele nos dá. A gente precisa pedir. E os modos como Ele faz conhecer o seu propósito são tão diversos. Mas mesmo assim, Ele utiliza de conselhos. Temos provérbios aí na palavra, tantos ensinos. A gente sabe que Ele tem a providência sobre tudo, sobre todos. Por mais que as coisas escapem da nossa mão, Ele ainda tem o domínio sobre tudo, sobre todos. Então, se como Davi nós abrimos o nosso coração, se nós buscarmos pela direção do Senhor, certamente nós vamos ser atendidos. Tenha fé, irmãos. Orem a Deus. Peça para Ele nos livrar dessa pandemia, nos livrar desse mal todo. Que Deus possa nos abençoar. Bom, irmãos, e agora, dando sequência, 2 Samuel 6, versículo 1 até o 19. Os versículos finais dessa nossa lição. 2 Samuel, capítulo 6, do 1 ao 19. Presta atenção na leitura. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou com a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram Davi, dizendo: O Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão com um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. A gente pode ver aí que a atitude dos filisteus de abandonarem os ídolos ali
para trás, né? Trouxe à tona uma situação. A arca do Senhor que havia sido roubada, tirada não estava mais com o povo ali, aconteceu há 60 anos atrás. A Arca da Aliança havia sido levada em campo de batalha para servir de amuleto para os israelitas, se vocês olharem o capítulo 4 de 1 Samuel. E nós, inclusive, falamos a respeito dessa situação, né? Que eles estavam acreditando que só por ter a arca ali, eles seriam vitoriosos na guerra, então foram para uma guerra bem diferente do que Davi fez. Não consultou ao Senhor. E o que aconteceu foi que a arca foi levada, né? E Deus estava punindo Israel pelos seus pecados. Por isso que os filisteus derrotaram o exército de Israel e tomaram para si a arca. Está lá em 1 Samuel 4. Os filisteus, eles não sabiam que mesmo derrotando os exércitos de Israel, nada podiam contra Deus. Eles achavam que pronto, agora tomamos o ídolo deles, tomamos a arca de Deus. Então agora ele vai se submeter a nós. Não. Se vocês olharem o capítulo 5 de Samuel, eles foram atingidos com praga, com enfermidades. Eles sabiam que era por causa de Deus. Então eles, reconhecendo a mão de Deus ali contra eles, se vocês andarem pelo capítulo 5 de 1 Samuel, vocês vão ver, eles colocaram a arca num carro de bois e devolveram a arca a Israel. Lá no capítulo 6. E a arca então foi encontrada pelos homens de Bet-Semes, que era uma cidade ali nos limites do território de Judá. Aqueles homens então alegraram muito, festejaram, e ofereceram até sacrifícios ao Senhor ali. Porém, se vocês olharem no capítulo 6, versículos 13 diante ali, alguns curiosos, eles quiseram abrir a arca e olhar o que tinha lá dentro. E por causa, né, e 70 homens daquela cidade morreram. Porque eles abriram, eles profanaram a arca ali. Então, por medo, eles mandaram a arca também para... Eles enviaram a arca para Kiriat Jearim, que era outra cidade na fronteira de Israel. E ali, então, ela ficou na casa de Abinadab por décadas. E Israel, então, lamentava por não poder trazer de volta a arca para dentro do seu território. E isso registra até o capítulo 7 de 1 Samuel. A gente olha, então, a vitória sobre os filisteus era mais uma confirmação de que Deus novamente se agradava de Israel. Agora, com Davi no trono, Deus estava restabelecendo o seu povo ali, como a sua nação. Então, Davi convoca ali cerca de 30 mil homens, todos que estavam com eles foram buscar, então, essa arca. Eles iam trazer para a capital ali, iam trazer de volta para o seio da nação. E isso ia confirmar definitivamente que era um tempo novo, que havia chegado então um novo rei, que Deus era rei sobre Israel novamente, ele que era o Senhor dos exércitos ali. Só que a gente olha que eles colocaram então, construíram um carro de boi, colocaram ali os filhos de Abinadab e Uzai e Aió para conduzir esses bois ali. E eles estavam então com uma grande festa. Eles tocavam ali instrumentos, como vocês podem ver nos textos. Mas num determinado lugar os bois tropeçaram, essa história eu acho que conhecida. A Ió foi tentou segurar a arca para que ela não tombasse, ela ia cair no chão, podia se espatifar, ia cair tudo que tinha ali dentro, ia profanar ali. E o que ele fez então? Inocentemente foi lá e segurou a arca para que ela não caísse. Porém Deus derramou toda a sua ira, como fez com aqueles 70 pessoas lá que tocaram na arca e morreram. E Uzá morreu naquele momento. Davi, ele temeu, ele já não tinha mais a certeza de, será que Deus realmente quer que a arca volte para a cidade? Será que eu confundi o sinal que Deus havia dado? Ele não tinha mais certeza de que Deus se tornou favorável ali ao povo. Então ele levou a arca de Jerusalém, mas ele deixou na casa de Obed-Edom. E esse momento, se vocês olharem o Salmo 15, foi quando Davi escreveu esse salmo, foi nesse momento aqui. Não vamos ler agora, mas leia quando acabar aqui, antes de dormir. Ele leia o Salmo 15, conhecendo toda essa história que estava acontecendo quando Davi escreveu esse salmo. Vocês vão ver como vai ter
um sabor a mais ler esse salmo, entendendo todo o plano de fundo. E aí a gente vê que a bênção de Deus, olha só que outro ensinamento maravilhoso nós temos aqui, a bênção de Deus não nos dá licença para a desobediência ou irreverência. Poxa, Deus já deu tanto pra gente. Conseguimos vencer os filisteus ali, destruímos ele de novo, o próprio exército de Deus foi a nossa dianteira e tomou conta ali, destruiu todo o exército. Ah, vamos festejar, vamos fazer uma festa com as coisas de Deus ali. Só que por mais que Deus esteja a nosso favor, esteja pelejando por nós devemos ainda temer, né, ter o temor e o tremor a Deus. Não achar que eu sou filho de Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou filho do dono, igual muitos dizem aí, então parece que não tem lei, estou acima de toda lei. O favor de Deus deve nos alegrar, com certeza, mas não podemos abusar dele. Não podemos achar que nós podemos qualquer coisa, fazer de qualquer maneira. Deus, ele mantém santo, ele mantém soberano sobre todas as coisas. Às vezes, né, você fica amigo de uma pessoa, você acha que você pode brincar com ela de qualquer forma, você pode usar a casa dela como se fosse sua, até a hora que ele te dá uma. Né? E a gente não pode abusar. Ele é Deus, ele é majestoso, ele é soberano sobre todas as coisas, é o Deus Criador, você nunca vai ser como Deus. Por mais que você possa ser chamado filho de Deus, glória a Deus por isso, nós nunca seremos Deus. Jamais. Ele é o único soberano sobre todas as coisas. E Deus abençoou, a gente olha que Deus abençoou sobremaneira ali a casa de Obed, ali onde foi a arca, né, Obed-Edom. E aí Davi, vendo isso, ficou 3 meses lá e Deus fez prosperar. Ele foi então buscar, ele recuperou a confiança, e só que agora ele foi fazer da maneira certa. Não colocou mais um carro de boi como os filisteus fizeram, mas chamou os levitas para carregar a arca. Se vocês olharem lá em 1 Crônicas 15, vai mostrar como aconteceu essa cerimônia toda, como que Davi trouxe a arca de volta. E aí ele sacrificava bois e carneiros a cada 6 passos que davam. Imagina, foi algo realmente grandioso, algo realmente bem diferente da festança que foi ali. Foi uma outra festa com outra ordem, fazendo sacrifícios, com todo zelo, com todo cuidado, com a majestade de carregar ali a arca do Senhor. E a gente pode aprender que Deus se faz presente em santidade e glória no meio da adoração do seu povo, com certeza. Ele está entronizado entre os louvores do seu povo. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós cultuamos a Deus, até mesmo aqui, online, estamos perante a palavra de Deus. E quando nós nos reunimos em nome dele, nós estamos reunidos aqui também. Em nome de Jesus, ele está em nosso meio. Ele se faz presente aqui, ele ministra aos nossos corações. Estamos lendo a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, como demonstração do favor de Deus para conosco, as bênçãos que ele derrama por nós. A gente pode reunir com os nossos irmãos, cultuar a Deus no espírito e em verdade, sem libertinagem, cultuando a Deus da maneira que ele quer ser cultuado, como nós temos dito tanto já a ele, né? Então, para a gente encerrar esse nosso estudo, hoje até passou um pouco do tempo, mas os irmãos estão aí na casa de vocês, estão tranquilos, então dá para a gente continuar assistindo. Que todas as coisas que acontecem têm como propósito manifestar a glória de Deus. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus, para dar glórias a Deus. E a gente vê que com essa consolidação do reino aqui, é uma demonstração clara do favor de Deus para com o povo de Israel. Ali estava envolvida coisas muito mais importantes. Era a promessa de Deus. Jerusalém, a capital, é a cidade de Davi ali, Sião. E cada um daqueles eventos, um desafio, uma confirmação de que Israel voltava a experimentar então as bênçãos decorrentes dessa aliança que foi feita com os patriarcas ali. E Davi era um instrumento de Deus para concretização daquelas promessas. A gente vê que Deus estava
atuando ali da maneira que ele disse que atuaria e voltou a reinar sobre Israel. E o que você tem feito então para reconhecer todos os benefícios que Deus te dá? Nesse período tão difícil que a gente tem vivido, como você realmente reconhece aquele sacrifício de Cristo? O que Deus tem feito em favor de você? O que Ele tem te abençoado? O que Ele tem te dado? Como essa verificação, essa análise tem você olhado? Onde você tem visto que Deus tem te abençoado? E você detectando isso, como que você demonstra sua confiança nele? Como você deposita sua confiança nele? Você é realmente dependente de Deus? Ou você acredita mesmo que você está seguro porque você tem um bom trabalho, porque você está numa fortaleza, porque você está em casa, então não tem mal algum, porque agora você não sai mais de casa, então você está seguro na sua própria força, na sua própria parede? Será? Ou é porque Deus, você está firmado em Jesus Cristo, Ele combateu o bom combate, é Ele que venceu, é nele que nós somos mais que vencedores. Por isso a gente tem que se agarrar em Deus, saber que Ele é a nossa fortaleza, que Ele nos amou, que Ele nos ama ainda hoje, que Ele está à nossa frente, que Ele nos protege, que Ele nos cura, que Ele purifica seu povo. Nós não sabemos o que Ele está fazendo nesse mundo, por que tem essa doença, qual o propósito em tudo isso. Mas, irmãos, uma coisa é certa, se apegue a Deus o máximo, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu corpo. Se apegue a Cristo nesse momento e em qualquer momento que for. Não desvie mais, não saia do caminho. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue a Ele, faça isso nesse momento. E o Deus que desde a eternidade nos amou, antes de nós nascermos, Ele já te conhecia. Que Ele possa nos dirigir todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa teu povo, ó Deus. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ó Pai. Abençoa a tua igreja aqui em Araçatuba, Senhor. Livra-nos desse mal, ó Pai. Essa doença tem tomado conta, Senhor. Ela tem separado famílias, tem acabado com famílias inteiras, ó Deus. Ó Pai, protege os seus filhos, ó Deus. Protege essa cidade, Senhor. E, ó Pai, fortalece-nos em teu caminho. Que nós possamos enxergar que o Senhor está à frente, que o Senhor luta o nosso combate, que é o Senhor que está, ó Deus, à frente, ó Deus, das nossas lutas, ó Pai, que o Senhor está lutando ao nosso favor, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, que vocês possam ter essa certeza de que é Deus que está à nossa frente, Ele que luta o nosso combate, que nós devemos nos apegar cada vez mais nele. Amém?